No mundo de onde ele veio originalmente, Havovifard, o deus maligno da libertação, era o tipo de deus mais fraco, de nível igual a Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados Isozogante, o deus maligno da floresta escura, não, mesmo um pouco abaixo deles. Conteúdo patrocinado. Isso porque não havia valor no que ele governava. Havovifard governava os instintos e os desejos, a demonstração de poder que ultrapassava os limites ao se libertar de seus raciocínios. Mas no mundo de Havovifard, aqueles com capacidade de raciocinar eram minoria. Muitos foram fiéis aos seus instintos e desejos mesmo sem serem liberados, não precisando do poder de Havovifard. E aqueles com raciocínio e sabedoria muitas vezes eram fisicamente fracos e fracos em suas habilidades, então, mesmo que fossem liberados, não poderiam ganhar grande poder. Na verdade, eram todas raças que desenvolveram inteligência porque eram fracas. Assim, eles não deram atenção a Havovifard. Havovifard não se contentava em ser um deus fraco em um reino tão pequeno que podia ver tudo de um único ponto, adorado apenas pelos membros de sua própria raça. Isso ainda era verdade, mesmo quando ele se tornou parte do exército do Rei Demônio e lutou contra os deuses e campeões de Lambda. Os deuses do mal, incluindo o Rei Demônio, criaram monstros como seus novos servos neste mundo, mas não foram capazes de criá-los sem limites. A força e os números dos monstros que podiam ser criados foram influenciados pela força do Deus que os criou. Havovifard só foi capaz de criar várias centenas de monstros que eram mais fracos do que os criados pelos outros deuses do mal. E Havovifard não era flexível como Fidirg, que havia ordenado aos Lizarmen que criassem ferramentas para eles mesmos. Os monstros que ele criou foram rapidamente derrotados e tiveram seus números reduzidos pelos campeões e seus aliados. Mas mesmo assim, ele nem considerou a oferta do campeão Zakart. As palavras de Zakart tinham a ideia de coexistência por trás delas, e Havovifard percebeu que isso estava em conflito com seus próprios valores. Havovifard lutou no exército do Rei Demônio como um deus fraco e por ser fraco, nunca recebeu nenhum papel importante. Assim, quando Belvood e seus companheiros derrotaram o Rei Demônio, Havovifard foi capaz de sobreviver mesmo quando o corpo e a alma do Rei Demônio foram separados. Felizmente para Havovifard, ele conseguiu adquirir um dos fragmentos do Rei Demônio, suas glândulas de cheiro. Foi quando as circunstâncias mudaram para esse deus. Muitos deuses malignos foram selados ou forçados a dormir depois de perder seus poderes, tantos monstros perderam seus mestres. Havovifard conseguiu transformar esses monstros em seus servos. Havovifard governava os instintos e desejos. Assim, ele foi capaz de transformar monstros do tipo animal e do tipo planta, que não tinham um único pingo de inteligência, em seus crentes. Outros deuses malignos avaliariam um crente monstruoso como menos do que 1/10 de um crente comum, mas Havovifard os valorizava como crentes. Com 100 javalis enormes, 1000 sapos venenosos e 10.000 coelhos com chifres, para Havovifard, equivalia a ser adorado por toda uma nação religiosa. Havia monstros como orcs e kobolds também que possuíam alguma inteligência, mas como os deuses malignos que originalmente eram seus mestres não estavam mais por perto, foi simples para Havovifard transformá-los em seus seguidores. Claro, se ele fizesse algum movimento conspícuo, o heróico deus Belvood, que ainda estava ativo após a batalha entre Alda e Vida, teria se movido para exterminá-lo. Felizmente, no entanto, Havovifard estava procurando por monstros para se tornarem seus crentes no continente negro, a totalidade do qual se tornou um ninho do diabo. Como nenhum único humano que Belvood deveria proteger existia no continente negro, ele não notaria Havovifard, não importa quantos monstros crentes ele reunisse. E depois de 100.000 anos, Havovifard conseguiu reunir poder com o qual seu eu anterior de quando ele estava no exército do Rei Demônio não podia ser comparado. Embora a maioria dos deuses não tivesse conseguido recuperar seus antigos poderes, Havovifard foi uma das poucas exceções. Além disso, ele roubou os órgãos luminescentes do Rei Demônio de outro deus maligno que já esteve no exército do Rei Demônio, então seu poder continuou a aumentar. E então as coisas mudaram mais uma vez, 100 anos atrás, quando um grande deus que dedicava todos os seus esforços para se recuperar de seus ferimentos após a batalha entre Vida e Alda, o deus da guerra caído Zantark que se fundiu com um deus maligno, tinha feito um movimento brusco.
A fim de recuperar seu poder, Zantark emitiu um grande comando para seus subordinados, colocando-os em uma caçada de monstros em grande escala no continente negro. Havovifard também reuniu muitas forças de combate, então planejou tomar o reino de Zantark dele, mas foi atacado primeiro. Os deuses do mal que se tornaram subordinados de Havovifard foram mortos por Zantark e o heróico deus Farmaungod que voltou para o seu lado, e os monstros que eram seus crentes foram transformados em pontos de experiência um após o outro. E agora fazia mais de meio século desde que Havovifard se contentara com sua inferioridade. Ele havia decidido que mudar as coisas era impossível e fugir era melhor. Sacrificando o poder que ele havia reunido, seus subordinados e os monstros que eram seus crentes no processo. O lugar que ele havia escolhido para começar sua recuperação era o interior do continente Bangaia, onde Farmaungod não podia entrar, a terra sagrada das raças de vida onde a deusa vida dormia. Ele ganhou monstros de fora da cordilheira da fronteira como seus crentes, os fez se infiltrar lá dentro, passou anos aumentando o número de crentes monstros que tinha aos poucos. Então escolheu Bugitas, que tinha um profundo complexo devido ao seu irmão mais velho, como seu sacerdote. Foi apenas um período de pouco mais de 10 anos, mas para Havovifard, que também era leal aos seus próprios instintos e desejos, foi mais do que tempo suficiente para existir na obscuridade. E uma vez que a oportunidade estava madura, ele reuniu outros com mentes adequadas para conceder-lhe sua proteção divina, como Gargia, Gido e Gerazorg. Ganhou supremacia sobre a região sul do continente e agora chegou a hora de cumprir sua ambição de governar. Lambda como maior e mais poderoso deus. Ele havia perdido alguns peões inesperadamente devido a um monstro que podia domar os mortos-vivos e manejar habilmente não um, mas vários fragmentos do Rei Demônio, apesar de não ser um deus maligno. Ele até foi forçado a mudar seus planos e possuir o corpo de Bugitas mais cedo, embora tivesse planejado criar mais Bugitas primeiro. Mas agora que ele tinha feito isso, ele definitivamente deveria ser capaz de mudar as coisas. Ele já havia transformado os peões do monstro em seus servos leais, e o próprio monstro seria destruído pelos fragmentos do Rei Demônio enlouquecendo dentro de seu corpo. O Goa'alia? Era assim que as coisas deveriam ser, mas Havovifard, que possuía o corpo de Bugitas, foi lançado voando com grande força ao parar as espadas de Budarion, Bolmei e Borcos com sua grande foice. Suas costas foram atingidas pelos incontáveis chifres do Rei Demônio montados em uma parede do sangue do Rei Demônio que havia sido colocado atrás dele sem que ele soubesse. Oh, o que está acontecendo? Por que os monstros estão me desobedecendo? Pensando que havia algum tipo de engano, Havovifard levantou-se com um movimento que não seria esperado de seu enorme corpo e deu ordens mais uma vez. Aquele que você deve matar é aquele monstro, Vandaliel. Eu não. Eu sou Havovifard, o deus maligno da liberação que devolveu seus monstros à sua forma original. Mas não havia ninguém presente aqui que quisesse ouvir as palavras de Havovifard. Cala a boca, seu tolo. Buou! Impulsos de parafuso consecutivos. Budarion rugiu. A foice de Havovifard foi incapaz de parar todos os golpes consecutivos giratórios e de alta velocidade de Budarion. Eles arrancaram grandes pedaços de carne de seu braço, seu lado e sua bochecha. Mas agora que o corpo de Bugitas estava possuído por um deus, tal dano foi reparado em um piscar de olhos. Como a espada mágica de Budarion foi feita dos chifres do Rei Demônio, as feridas demoraram mais do que o normal para cicatrizar completamente. Mas esse nível de dano não foi suficiente para ser considerado significativo. Mas o problema com isso foi o dano mental infligido. Impossível, porque os monstros estão me desobedecendo. Monstros que deveriam ser minhas ferramentas leais, gritou Havovifard. Ataque de lâmina mágica Instant Flash Lifeline Sever. Budarion liberou habilidades marciais avançadas, uma após a outra. Conteúdo patrocinado. Cada um deles enviou o sangue de Havovifard e pedaços de carne voando para o ar, e ele foi ainda mais ferido pela parede criada a partir dos fragmentos do Rei Demônio, e o corpo de Budarion começou a emitir ruídos parecidos com gritos também. Parar! Querida, você vai morrer! A princesa Cornelia gritou. Talvez ao ouvi-la Budarion caiu para trás como se cambaleasse. Mas Havovifard não tinha espaço nem para respirar. Um ataque de Borcos e Bolmei, ainda mais feroz que o de Budarion, o esperava. Eu vou assassinar você. Corte consecutivo do dragão voador.
matador de dragão. Vou oferecer suas costelas ao meu senhor, seus lombos, seu coração. Borcus desencadeou uma habilidade marcial da técnica do Rei da Espada que liberou ataques cortantes. Um momento depois, ele ergueu a espada e avançou. Bonman desmontou todo o seu corpo, tendo anexado uma lâmina a cada membro e cada uma de suas costelas, usando a habilidade de controle de longa distância para liberar habilidades marciais de esgrima separadas. Seu bastardo, quantas armas feitas dos fragmentos do Rei Demônio você tem? Gritou Havovifard. Havovifard poderia ter curado quase instantaneamente feridas causadas por itens mágicos de classe alta, mas o dano causado por armas feitas de fragmentos que antes faziam parte do corpo do Rei Demônio Guduranis estava aumentando. Além disso, as armas de Borcus e Bonman eram itens mágicos encantados com o feitiço de atributo de morte negar cura. O nível da habilidade de resistência ao efeito de status de Havovifard era alto. Então sua regeneração não foi totalmente interrompida, mas sua velocidade foi reduzida. E você disse que vai me massacrar? Oferecer minha carne? Eu sou um deus mau. Havovifard ficou furioso não pelo dano infligido a ele, mas pela maneira arrogante com que Borcus e Bonman o tratavam como comida. Ele balançou sua grande foice com força, quebrando os ossos do Bonman e cortando a espada de Borcus. Mas o preço disso foi que a grande foice também se despedaçou. HMPH. Não preciso de arma contra inimigos como você que não conhecem seu lugar. Havovifard jogou de lado o cabo da foice sem hesitar, atacando Borcus e Bonman com seu próprio corpo enorme como arma. Como ele era um deus que governava os instintos primitivos, ele era mais proficiente em combate corpo a corpo, confiando na força física do que usando habilidades marciais avançadas. Não, era mais correto dizer que ele não era capaz de nada além desse tipo de combate para começar. Seus monstros humildes, não me desobedeçam. Havovifard rugiu. Goá? Incapaz de segurar o ataque de Havovifard com sua espada quebrada, desta vez foi a vez de Borcus ser lançado voando, colidindo com Bonman ao longo do caminho. Os dois colidiram com uma parede gelatinosa do sangue do Rei Demônio que apareceu atrás deles, afundando nela. Enquanto Havovifard tentava realizar outro tackle para acabar com eles, chamas negras e gelo choveram do céu acima dele. Que alha! A princesa Levia e Orbia riram alto. Eles e os outros fantasmas confirmaram que não havia outros aliados nas proximidades e agora começaram a atacar à distância. Go! Qual é essa quantidade de mana que é impensável para os ataques de alevinos? Havovifard possuía o corpo do rank 11 Bugitas. Suas habilidades físicas estavam além das de um vampiro de raça pura. Ele deveria ter saído ileso dos ataques dos fantasmas de nível 6 e 7. Mas a grande quantidade de mana nos ataques liberados pela princesa Levia, Orbia e os outros fantasmas fizeram com que mais danos se acumulassem no corpo de Havovifard. Não se empolgue. Enquanto Havovifard rolava pelo chão, ele pegou um chifre quebrado do Rei Demônio e tentou jogá-lo nos fantasmas. Mas no momento em que ele o pegou, o chifre do Rei Demônio mudou de forma, formando incontáveis pontas que perfuraram sua mão. Go! Não ou. Gi. Quando Havovifard parou de se mover, surpreso com essa dor inesperada, Kimberley e Pat lançaram seus ataques relâmpagos contra ele. Vamos continuar esta luta. Tudo bem. Adiriz e Basgia também se juntaram ao ataque. Como eram membros de uma raça criada por vida em vez de monstros puros, talvez tivessem decidido que era melhor utilizar a influência de Havovifard em vez de suprimi-la. Com uma sede de sangue brilhante brilhando em seus olhos, eles lançaram seus feitiços. Lâminas de luz e vento cortaram o corpo de Havovifard. As feridas se recuperaram imediatamente depois que apareceram, mas a cura gradualmente começou a ser superada pelo dano. Numug, não se deixe carregado. Rugiu o enfurecido Havovifard, liberando uma onda de choque. A onda de choque dispersou os feitiços e fez com que a princesa Levia oscilasse como a chama de uma vela ao vento, enquanto os Adiriz gemia e se curvava em direção ao chão. Como eu pensei, não podemos lançar feitiços de forma eficaz. As coisas não vão correr tão bem para nós como foram para Pat e a princesa, murmurou Zadiriz. Pat e a princesa Levia lançaram seus raios e chamas não por meio de magia, mas por meio das habilidades de seus corpos. Sob a influência das glândulas de cheiro e órgãos luminescentes de Havovifard,
eles podiam exercer mais poder do que o normal, mas os feitiços eram mais difíceis de lançar devido aos pensamentos e concentração de Zadiris sendo jogados em desordem, e era isso que ela lamentava. Enquanto isso, Ravovifard lamentava outra coisa. Meu poder está trabalhando contra mim? Era difícil admitir, mas ele não podia continuar desviando os olhos da realidade de que os monstros estavam indo contra ele, sem ouvir seus comandos. Ravovifard ainda não havia se acostumado totalmente com o corpo de Bugitas, pois ele o possuía há pouco, então ele não podia movê-lo como desejava. Ele suspeitava que essa poderia ser uma das razões para os monstros o desafiarem, mas ele parou essa linha de pensamento, sabendo que não tinha tempo para investigar a causa. Fragmentos do Rei Demônio interrompam a ativação. Cessar. Ravovifard tentou cessar os efeitos das glândulas de cheiro e órgãos luminescentes do Rei Demônio que levaram Budarion, Borcos e os outros à loucura. Com isso, vocês subalternos daquele monstro não receberão mais meu poder. Nós recusamos. Liberte-nos. Liberte-nos, disseram os fragmentos do Rei Demônio que deveriam ter apenas seus instintos primitivos remanescentes, claramente se recusando a obedecer ao comando de Ravovifard. Conteúdo patrocinado. O que? Ravovifard congelou em choque. Monstro isso, monstro aquilo, disse a voz de Eleanora. Como se aproveitando o fato de Ravovifard ter parado de se mover, Eleanora emergiu da parede de sangue do Rei Demônio e cortou profundamente as costas de Ravovifard. G.A.? Ravovifard gritou em agonia e raiva, tentando atingir Eleanora com as costas do punho, mas antes que pudesse, ela desapareceu de volta na parede do sangue do Rei Demônio. Mas no momento seguinte, a metade superior de Eleanora reapareceu de uma poça de sangue aos pés de Ravovifard. Você pode parar de zombar de Vandaliel-sama, ela disse, balançando sua espada, cortando a canela de Ravovifard. E quando Ravovifard tentou pisar nela em retaliação, ela desapareceu mais uma vez no sangue. Oh, onde não? Como você consegue entrar e sair do sangue? Eu nunca ouvi falar de tal habilidade, mesmo em vampiros. Será que este é o sangue do Rei Demônio que se quebrou e voltou à forma líquida? A mesma habilidade que o monstro costumava armazenar? Goa! Os chifres de Pet, que apareceram do lado, afundaram profundamente no lado do atônito Ravovifard. Fragmentos do sangue e da carapaça do Rei Demônio foram espalhados por todo o Ravovifard. Eleanora e Pet estavam entrando e saindo deles usando a habilidade técnica de vinculação de grupo de Vandaliel, conduzindo uma série de ataques de bater e correr. Se não o derrotarmos rapidamente, os corpos de todos não durarão. Assim, eu me juntarei à batalha. Gisânia declarou. Eu devo dar um passo à frente, disse Muse. Eu também prefiro isso, disse Bagia. Uou! Vigaro rugiu. Gisania e Muse não puderam participar da batalha diretamente até agora devido à falta de força, mas agora eles se juntaram a Bagia e Vigaro para pular nas poças de sangue um por um. Cercado por inimigos não apenas em 360 graus ao seu redor, mas também de cima e de baixo, Ravovifard gritou quando enormes espadas, foices e um machado o cortaram profundamente por todo o corpo. Ao tentar contra-atacar, ele foi enredado pelos fios da princesa Cornelia, que participava secretamente da batalha, e pelos membros de Eisen. No momento em que ele precisou se livrar deles, ele perdeu sua chance de atacar, e então Budarion e Borcos, que se recuperaram de seus ferimentos bebendo poção de sangue fora da batalha, o atacaram mais uma vez. E a recuperada princesa Levia, Orbia e Kimberley enviaram uma tempestade de fogo, gelo e raios chovendo sobre Ravovifard também. Devido ao poder vazando das glândulas de cheiro e órgãos luminescentes do Rei Demônio, todos foram fortalecidos, superando seus limites corporais. Cada vez que eles balançavam suas armas, seus ossos rangiam e suas fibras musculares eram rasgadas com ruídos altos. Luz calmante. Você não pode agitar o conteúdo do seu coração, gritou Zadiris. Uau! O braço de Darlin foi dilacerado de novo, exclamou a princesa Cornelia. Vento curativo. Se eu soubesse que isso iria acontecer, teria estudado magia com mais afinco, disse a princesa Lulu. Os três estavam apoiando os outros o melhor que podiam com magia de cura. Até o príncipe Zorgo, que ainda era um goblin superior muito jovem, estava contribuindo para a batalha distribuindo poção de sangue para aqueles que haviam caído para trás, incapazes de serem curados a tempo. Tentando fazer algo sobre a situação,
Havovifard estava soprando as poças de sangue a seus pés com ondas de choque e tentando fugir da parede feita de sangue do rei demônio. Mas cada vez que o fazia ele era bloqueado pelo Bland Slime Cool, que estava espalhando o sangue do rei demônio armazenado dentro dele por toda a área. Uou! Não me enxame, seu pequeno FRYYYYY. Havovifard berrou. Como ele foi exposto a um número esmagador de ataques como nunca havia experimentado antes, ele se sentiu atormentado por uma sensação enlouquecedora de irritação, raiva e humilhação. Normalmente ninguém possuiria mais poder do que Havovifard, nem mesmo Rank 11 Borcos e Budarion. A diferença de força era tamanha que se Havovifard lutasse com qualquer um deles 1 contra 1, eles poderiam fazer uma boa luta, mas nunca o derrotariam. Mas devido às habilidades físicas de seus inimigos e instintos de luta que foram levados além de seus limites pelo próprio Havovifard, suas armas feitas de fragmentos do Rei Demônio, sua quantidade anormalmente vasta de mana e as táticas de bater e fugir de se recusar a enfrentá-lo. De frente, ele foi encurralado em uma situação em que não poderia acertar um único golpe de volta. Até agora, Havovifard sempre começou batalhas com um grande número de monstros sob seu comando. Ele nunca imaginou que seria ele a experimentar uma grande quantidade de violência como esta. Quando faziam parte do exército do Rei Demônio, os deuses do mal sempre criaram um grande número de monstros para usar como soldados da linha de frente, infligindo violência aos seus inimigos. Havovifard não mudou suas estratégias de combate desde então. Ele não tinha experiência em lutar sozinho contra vários inimigos. Incapaz de se concentrar, Havovifard foi distraído por novos ataques e incapaz de se concentrar em um único alvo. Ele era como um animal ferido. Como era esse o caso, era fácil para Borcos, Vigaro e Eleanora, que regularmente caçavam monstros poderosos, zombar dele. Mas a poção de sangue e a magia de cura de Zadiriz e dos outros não eram ilimitadas em suprimento. Esta foi uma disputa de quem entraria em colapso primeiro, Budarion e seus aliados, ou Havovifard, ou pelo menos, era o que ele pensava. O ar claro encheu suavemente seus arredores. Borcos gritou. Oi, o que eu estava, Budarion gemeu. Minha força está diminuindo, Eleanora murmurou. O raciocínio voltou aos olhos desses três. Eles sentiram uma intensa sensação de cansaço e pararam de se mover. Como mortos-vivos, nem Borcos nem a princesa Levia e o resto dos fantasmas sentiam fadiga física, mas sua fadiga mental era tremenda. Borcos caiu de joelhos enquanto os fantasmas piscavam e desapareciam. E Havovifard não soube aproveitar esta oportunidade. O que é isso? Meus fragmentos foram contra minha vontade e continuaram ativos, então o que aconteceu? E o que é essa presença e essa sensação incompreensível de euforia? Esses eventos se desenrolaram diante de Havovifard enquanto ele estava onde estava. Isso exigiu muito esforço, já que os fragmentos eram barulhentos e ativados por conta própria, e eram difíceis de controlar. Vandaliel, que deveria ter sido imobilizado pelo sangue, chifres e carapaça, levantou-se. Parece que os efeitos dos órgãos luminescentes do Rei Demônio foram reduzidos pela metade porque ficaram manchados de sangue. Quanto às glândulas de cheiro, eu sabia que seus efeitos seriam removidos se eu apagasse seu cheiro com o feitiço de atributo de morte e desodorização. Mas era difícil lançar feitiços enquanto mantinha os fragmentos furiosos sob controle e fornecia mana a todos e além disso, que, como esperado de um cheiro produzido pelas glândulas de cheiro do Rei Demônio, não foi fácil de apagar. A aparência de Vandaliel era bizarra. Ele era um objeto em forma de pessoa feito de sangue do Rei Demônio, que estava em uma forma gelatinosa e pulsando ameaçadoramente bem como carapaça, chifres e ventosas que apareceram ao acaso por toda parte. E o rosto de Vandaliel, a única parte dele que estava exposta, estava onde deveria estar o peito desse bizarro objeto em forma de pessoa. Vandaliel falava num tom calmo, tranquilo e prático. Mas mesmo agora havia um ruído áspero vindo de dentro de seu corpo enquanto os fragmentos do Rei Demônio se enfureciam dentro dele, tentando aparecer mais uma vez. Conteúdo patrocinado. Percebendo isso como uma sensação agradável, Vandaliel falou com Havovifard. Como você se atreve? Você fez muito, não é? O que você disse? Havovifard perguntou incrédulo. Não foi Havovifard quem fez todo tipo de coisa com ele? Mas a visão de Vandaliel sobre as coisas era muito diferente.
Os níveis da fusão do Rei Demônio, mente grotesca, resistência ao efeito de status, multielenco, controle de longa distância, processamento de pensamento paralelo e habilidades de processamento de pensamento de alta velocidade aumentaram. Achei que estava ficando louco. Vendo todo mundo se despedaçando enquanto eu não conseguia mover meu corpo como queria, incapaz de lançar feitiços. Forçado a devotar toda a minha concentração para controlar os fragmentos. Você entende como me senti impotente? Perguntou Vandaliel. No momento em que as glândulas de cheiro e os órgãos luminescentes do Rei Demônio foram ativados, os fragmentos na posse de Vandaliel começaram a fazer barulho. Libere nossa raiva. Libere nosso ódio. Libere nossa destruição. Destrua aqueles que indevidamente mantêm alguns de nós em sua posse e nos liberte. Com essas palavras, os fragmentos tentaram impulsivamente destruir Havovifard, junto com a área circundante. Vandaliel apoiou Budarion e Borcus durante a batalha enquanto controlava os fragmentos dentro dele. Se ele não tivesse feito isso, o dano infligido ao Império Noble-Orc e, mais importante, a seus companheiros, teria sido enorme. Vandaliel tinha visto Havovifard sendo atacado unilateralmente durante esse tempo, mas isso não era significativo o suficiente para ele levar em consideração. Ele não se importava com as circunstâncias de alguém que o encurralou em uma situação desfavorável. O problema era que todos estavam danificando seus próprios corpos em seu frenesi. Mas com isso finalmente conseguia acalmar todo mundo. Borcus, Eleanora, todo mundo, eu cuido das coisas daqui, então por favor, descansem, disse Vandaliel. Enquanto ele avançava com movimentos pouco naturais, Eleanora o deteve apressadamente. Espere, Vandaliel-sama. A mana de Vandaliel era tremenda, mas seus outros valores de atributo mal estavam ao alcance de um aventureiro de classe B, e suas habilidades relacionadas ao combate também eram desse nível. Embora Havovifard estivesse incompleto e enfraquecido, ele ainda era um deus maligno que se encarnou neste mundo, e Vandaliel não seria páreo para ele. Mesmo Borcus e Budarion não seriam capazes de derrotá-lo de frente. Embora Vandaliel possuísse os fragmentos do Rei Demônio, eles não teriam sentido se seus ataques não acertassem. Foi por isso que Eleanora e Budarion tentaram detê-lo. Vandaliel-sama, é impossível lutar sozinho. Santo Filho Dono, eu ainda posso lutar. Mas Basdia e a princesa Cornelia os impediram. Eleanora, deixe isso para Van. Espere, querida. Isso mesmo, o que eu tenho a temer. Havovifard voltou a si, percebendo que Vandaliel era um inimigo que nunca poderia derrotá-lo se lutasse de frente. Eu posso ganhar. Havovifard pensou com certeza enquanto avançava em direção a Vandaliel, que parecia uma massa viva dos fragmentos do Rei Demônio. Como um rinoceronte atacando, ele se moveu para esmagar a cabeça desprotegida de Vandaliel. Talvez Vandaliel tenha retirado os fragmentos do Rei Demônio espalhados. O chão estava nu, livre do sangue e da tinta do Rei Demônio. Assim, era impossível para Borcus e Budarion utilizar a técnica de ligação de grupo para atuar como seu escudo. Para Vandaliel, a velocidade de Havovifard teria parecido como um teletransporte. Expor sua fraqueza e deixá-la desprotegida, seu excesso de confiança será sua ruína, gritou Havovifard. A carapaça e os chifres do Rei Demônio foram incapazes de acompanhá-lo. Eles não mostraram nenhuma reação. A cabeça de Vandaliel foi esmagada com facilidade, nem mesmo emitindo uma sensação de esguicho ou ruído. Vandaliel-sama. Buô! Eleanora e Budarion soltaram gritos tristes. Havovifard zombou com suas presas expostas, sentindo sua raiva se transformar em alegria. Em sua mente ele podia se imaginar claramente sendo adorado como deus principal na região sul do continente, não em todo o mundo de Lambda. Fuhahaha! Eu tenho W.O. Gobobo? O punho de Havovifard, que havia esmagado a cabeça de Vandaliel, afundou na massa em forma de pessoa dos fragmentos do Rei Demônio. Não ofereceu resistência como se fosse feito de água, e não parou no braço de Havovifard. Seu ombro e cabeça também foram engolfados. Purra! Havovifard ficou surpreso com o que viu quando seu braço e cabeça emergiram do outro lado da massa. Ei, disse Vandaliel, que estava flutuando no ar usando o flight com um olhar composto no rosto. E impossível. Eu esmaguei sua cabeça. Não era uma ilusão, eu definitivamente o esmaguei. Havovifard gritou, atônito, ainda com apenas o braço e a cabeça projetando-se das costas da massa em forma de pessoa. Sim, isso mesmo, disse Vandaliel em um tom despreocupado.
Embora fosse a cabeça de um clone que fiz usando experiência fora do corpo e materializei com materialização para usar como isca. A verdade era que a cabeça de Vandaliel que se projetava do peito da massa de fragmentos era a de um clone, e esmagá-la só causou dor em vez de um ferimento fatal. O verdadeiro Vandaliel estivera flutuando atrás dele o tempo todo, onde nem Ravovifard, nem Eleanora e os outros podiam vê-lo. Uma isca, você diz? Ravovifard ficou surpreso ao perceber que havia sido feito de bobo. Ele imediatamente ficou furioso e tentou estender o braço para Vandaliel com raiva, mas percebeu que não poderia fazer isso e ficou surpreso mais uma vez. Meu braço, meu corpo não se move? Apenas alguns segundos atrás, a massa em forma de pessoa dos fragmentos do Rei Demônio não ofereceu resistência, como se fosse feita de líquido, mas aumentou rapidamente em viscosidade e parou os movimentos de Ravovifard, embora ele possuísse força física equivalente para um dragão ancião. Não apenas isso, mas os chifres do Rei Demônio se estenderam para dentro da massa, empalando Ravovifard que estava preso lá dentro. Guá! Ravovifard soltou um grito que sacudiu o ar enquanto o sangue escorria de sua boca, todo o seu corpo empalado pelos chifres do Rei Demônio que possuía os efeitos do God Slayer, Soulbreak e Oscillate Skills. Conteúdo patrocinado. Eleanora caiu no chão. Basdia, você sabia, não é? Ela disse. Ao invés de saber, eu pude ver o verdadeiro Wanda aqui. Mas eu não poderia simplesmente explicar as coisas para você, certo? Basdia respondeu. Isso é verdade, mas... Bem, tudo bem. Farei com que Vandaliel-sama me console mais tarde. E Darlin será consolado por sua esposa, disse a princesa Cornelia. Não, princesa, a batalha ainda está em andamento, disse Budarion. Essa conversa fez parecer que a batalha já havia acabado, mas Ravovifard não teve tempo de prestar atenção nisso. Além dos chifres do Rei Demônio, a carapaça do Rei Demônio estava tentando esmagar seus membros e o sangue do Rei Demônio começou a subir pelo braço e pela cabeça que ele ainda era capaz de se mover. Ele abriu a boca para soltar um rugido e liberar uma onda de choque, seu único método de ataque restante, mas foi regado com uma chuva de balas de mana, balas da morte e os chifres do Rei Demônio desencadeados por Vandaliel. Com o respiradouro aberto de sua boca até a parte de trás de seu tronco cerebral, Ravovifard soltou um grito em vez de um rugido. Não há como você fazer um contra-ataque enquanto sua cabeça está exposta tão indefesa, não é? Disse Vandaliel. Ah, tome isso enquanto você está nisso. Como se fosse uma reflexão tardia, ele jogou um pedaço coagulado do sangue do Rei Demônio que se transformou em veneno com o feitiço Veneno Mortal, e pousou diretamente em um dos olhos de Ravovifard. O deus maligno soltou mais gritos que gradualmente começaram a soar como gritos de morte. Você caiu em uma armadilha estúpida, mas acho que isso é compreensível, Vandaliel disse a ele. Você estava sendo empurrado pelas vozes em sua cabeça, não estava? Embora atormentado por uma dor intensa, Ravovifard ouviu as palavras de Vandaliel e percebeu outras vozes além da sua dentro de sua própria consciência. Liberte-nos! Liberte-nos! Liberte-nos deste falso hospedeiro. Caia e liberte-nos para o nosso verdadeiro corpo. Estas são as vozes das glândulas de cheiro e órgãos luminescentes do Rei Demônio? A sensação de euforia, a alegria não eram minhas, mas as emoções desses fragmentos. Eu erroneamente pensei que os estava controlando, mas eles realmente estavam me manipulando? Então um monstro cuja mente é preservada mesmo que ele possua ainda mais fragmentos do que eu, aquele a quem os fragmentos se referem como seu verdadeiro corpo. Ravovifard olhou para Vandaliel com os olhos de uma presa viva nas mandíbulas de seu predador. Ravovifard viu em Vandaliel algo em comum com alguém a quem havia jurado obediência no passado, um ser que não poderia desafiar em nenhuma circunstância. The Demon King Sa, ele sussurrou. Gobil? Mas suas palavras foram interrompidas quando sua cabeça foi pulverizada por uma massa do tamanho de uma bola de boliche da carapaça do Rei Demônio disparada por um cano de arma que Vandaliel havia criado a partir do sangue congelado do Rei Demônio. Ao mesmo tempo, as vozes altas dos fragmentos desapareceram de dentro de Ravovifard. As glândulas de cheiro e os órgãos luminescentes do Rei Demônio foram removidos. E no momento seguinte, a vida desapareceu do corpo de Ravovifard. Ah, Príncipe Budarion. Por favor, acabe com essa pessoa extremamente rude, disse Vandaliel. Posso fazer isso? Perguntou o perplexo Príncipe Budarion.
Para começar, ele era um Bugitas e nesse ritmo, não ganharei nenhum ponto de experiência, disse o clone da forma espiritual de Vandaliel, que se fundiu com Budarion para dar a ele os efeitos de Soul Break, God Slayer e Oscillite. Obrigado. Adeus, Bugitas. Meu irmão, Budarion disse com uma voz cansada, mas firme enquanto empunhava sua espada mágica. Sua ponta perfurou a cabeça de Havovifard, que ainda mal tinha vestígios de sua aparência de quando ele era Bugitas. Esse foi o golpe final e Havovifard parou de se mover completamente. A massa em forma de pessoa dos fragmentos do Rei Demônio se dissolveu e voltou para Vandaliel. Você adquiriu as glândulas de cheiro do Rei Demônio e os órgãos luminescentes do Rei Demônio. Os níveis do God Slayer, fusão do Rei Demônio, força sobre-humana, agilidade aprimorada, magia sem atributo, controle de mana, forma espiritual, técnica de luta desarmada, materialização, coordenação, comando, arremesso, técnica de artilharia, técnica de armadura, técnica de escudo e as habilidades da técnica de vinculação de grupo aumentaram. A magia do atributo da morte despertou para a magia do Rei das Trevas. Como esperado, parecia que a quantidade de pontos de experiência ganhos ao derrotar um deus maligno era vasta. As habilidades e níveis de Vandaliel aumentaram muito e a magia do atributo da morte despertou para o que provavelmente era uma habilidade superior, a magia do Rei das Trevas. O trabalho do comandante do demônio cadáver provavelmente atingiu o nível 100 também. Fomos libertados. Nós somos você. Vocês são nós. Você fala muito alto, disse Vandaliel batendo na testa, e as vozes dos fragmentos se acalmaram. E assim o incidente de usurpação do trono no Império Noble-Orc foi resolvido. Mas em um certo reino divino, a batalha ainda não acabou. Porque embora Havovifard tivesse realizado algum trabalho no corpo de Bugitas, seu poder havia aumentado e ele não podia descer sobre Bugitas com tudo isso. Então o corpo principal de Havovifard ainda permanecia em seu reino divino. Mas embora Havovifard tenha permanecido, ele estava em um estado tão lamentável que não havia outra maneira de descrevê-lo senão como tendo sobrevivido por pouco. Ele não conseguiu enviar todo o seu ser para Bugitas, mas partes importantes dele, incluindo sua personalidade, estavam na parte que desceu. Assim, com isso destruído, Havovifard estava agora em uma posição da qual não poderia se recuperar. Mas por mais podre que fosse, ele era um deus. Se ele continuasse neste estado, ele seria capaz de se recuperar por um longo período de tempo. Mas, agora que ele estava neste estado, não havia como os deuses da região sul do continente, cujos movimentos Havovifard vinha impedindo até agora, o deixaria em paz. Vamos separá-lo de uma forma que será impossível recuperá-lo e selá-lo por toda a eternidade. Durma em seu pesadelo eterno. Mububugenji, Zozogante e os deuses de outras cidades como Zanalparna rasgaram Havovifard em pedaços e o selaram. Conteúdo patrocinado. Com a derrota de Bugitas, que se tornou uma encarnação de Havovifard, o deus maligno da libertação, o exército de Buzazeus e Gerazorg, que ainda tinha muitos remanescentes, também foi facilmente derrotado. Conteúdo patrocinado. O efeito da falsa orientação. Caminho da besta de Bugitas havia desaparecido, e os Noble Orcs sob o comando de Buzazeus haviam perdido o bônus em seus valores de atributo. Desde que o deus de Gerazorg foi derrotado, ele perdeu sua proteção divina e a habilidade de usar a habilidade de descida do espírito familiar, e embora sua classificação, habilidades e nível ainda estivessem intactos, ele se tornou notavelmente mais fraco. É claro que os efeitos colaterais de False Guidance, Beast Pass, a amplificação de instintos e desejos, bem como a perda da capacidade de pensar e raciocinar, também foram desfeitos. Mas eles teriam ficado mais felizes se os efeitos colaterais tivessem permanecido. Buii, Havovifardo. Por que você nos abandonou? É inútil, acabou, estamos acabados. A única razão pela qual eles foram capazes de resistir ao exército aliado das nações foi por causa do alto moral mantido por False Guidance, Beast Pass e a crença de que Bugitas seria capaz de virar a batalha. Agora que eles haviam desaparecido e os soldados haviam recuperado o raciocínio para entender o quão desesperadora era a batalha, o moral do exército estava em pedaços. Abandonando o comando, o chefe-general Buzazeus gritou, pelo menos terei uma morte gloriosa. E então liderou vários de seus assessores próximos em um ataque suicida. Ele foi derrotado como resultado de uma batalha feroz com Gorba, o líder da Ordem dos Cavaleiros Black Fang.
Gerazorg chorou e fugiu, mas o furioso rei da nação Magin, Godwin, o perseguiu sozinho e o capturou vivo. Havia alguns do lado de Bugitas dentro da cidade, além do exército de Buzazeus, mas eram apenas guardas. Eles não eram poderosos ou muitos em número. Então eles foram exterminados pelas pessoas do lado de Budarion quando se soube que Budarion havia derrotado Bugitas. Alguns haviam se rendido, mas parecia que a aceitação ou não de suas rendições dependia de suas ações anteriores. Claro, havia alguns que não tiveram escolha a não ser obedecer Bugitas, mas a maioria deles se juntou ao lado de Budarion no momento em que Bugitas foi derrotado. Como esses eventos ocorreram muito rapidamente, Vandaliel realmente não tinha nada para fazer. Ele se certificou de que os prédios e as pessoas evacuadas não fossem afetados pelas ondas de choque da batalha contra a encarnação de Havovifard no corpo de Bugitas. Então tudo que ele tinha que fazer era consertar o chão, que havia quebrado a pavimentação de pedra e buracos por toda parte. Depois disso, ele acompanhou Budarion enquanto segurava a cabeça quase irreconhecível de Bugitas e sua foice quebrada, pressionando os leais a Budarion a agir e se encontrar com o exército das nações aliadas. Vandaliel cavalgava nos ombros de Budarion a maior parte do tempo, então era muito fácil. Depois disso, ele saiu do portão para reunir os restos de Budirud e o resto do exército de mortos-vivos para usar como alimento. No entanto, temperar e comer a carne no Império Noble Orc teria sido uma má ideia. Então foi decidido que o banquete realizado com a carne de Bugitas e o resto dos Noble Orcs aconteceria em uma data posterior. Mas Vandaliel lidou com as almas dos nobres orcs. À luz de suas conquistas na batalha, vou isentá-lo de ter suas almas quebradas, disse Vandaliel a Budirud e seu exército, que haviam voltado a ser espíritos, levantando uma comoção que só Vandaliel podia ouvir. Agora que eles morreram 2 vezes, muitas de suas formas de quando estavam vivos foram perdidas, mas mesmo assim, eles tremiam com o que era imediatamente reconhecível como prazer. Agora então, vou fazer você começar a trabalhar imediatamente. Levantar. Vandaliel os transformou em golems, um após o outro. E então ele deu ordens aos novos Arfigolems e Stone Golems. Agora então, cada um de vocês por favor, cavem buracos nos quais possam se encaixar. Uma vez feito isso, enterre-se neles e volte ao normal. Depois disso, por favor, repita essa tarefa várias vezes até que o príncipe, Imperador Budarion ou eu lhe dê um novo comando. Uoon! Os golems soltaram um rugido semelhante a um gemido quando começaram sua tarefa totalmente sem sentido. Depois de meio ano, acho que suas almas estarão desgastadas, suas memórias e personalidades perdidas, e eles simplesmente se tornarão uma fonte de energia para os golems. É que tudo bem? Perguntou Vandaliel. O rei da nação Gol, a princesa Lulu e o príncipe Zorgo estavam aqui para representar as vítimas. Todos os 3 assentiram. Minhas esposas não farão objeções. Eu devo obedecer Great Aniki, disse o rei da nação Gol. Também não me oponho. Pelos atos de trair meu pai e meus irmãos e oprimir o povo. Este é um castigo digno, disse a princesa Lulu. Nem eu. Gobairil, obrigado, disse o príncipe Zorgo. Aliás, Vandaliel ainda tinha coisas que queria perguntar aos espíritos daqueles que haviam morrido recentemente, incluindo o chefe-general Buzazeus, então ele os mantinha por perto. Quanto ao espírito de Bugitas, parecia ter sido quebrado em algum momento quando Vandaliel atacou a encarnação de Havovifard com a Soul Break Skill, então não estava em lugar nenhum. O general Bomoga deveria estar suprimindo os centauros, arpias e lamia. Então por que essas raças conseguiram formar um exército aliado junto com a raça Magin naquele momento? Isso foi obra da rainha Dona Neris de Zanalpadna. Na época em que Vandaliel e seus companheiros assumiram a base da linha de frente do Império Noble Orc, a rainha Dona Neris enviou mensageiros velozes para investigar as situações em cada nação. E então ela trocou informações com essas nações, com exceção da nação Gol, cuja entrada foi ocupada pelo exército de Budirud, e as nações High Kobold e High Goblin, que foram totalmente dominadas. E com esta informação, o rei Godwin da nação Magin liderou pessoalmente seus guardas reais para perseguir Gerazorg, que se tornou um traidor da nação. No calor do momento ele se juntou ao exército das nações aliadas para esmagar o exército de Bomoga e então marchou em direção ao Império Noble Orc com eles. E foi assim que Bugitas e Havovifard foram pisoteados não apenas pela violência, mas também em termos de poderio militar.
Depois de consertar o portão com a habilidade de criação de golem, Vandaliel foi para a sala de troca de empregos do Império Noblework. Este era um império onde os principais governantes e trabalhadores braçais eram Nobleworks e orcs que não podiam adquirir jobs. Mas uma sala de mudança de job foi estabelecida aqui porque os humanos, anões, elfos e as outras raças que compunham os cidadãos precisavam para adquirir empregos relacionados à produção. Agora vamos tirar minha mudança de emprego do caminho enquanto todos se preparam para a festa de celebração da vitória. Eleanora e os outros aparentemente já haviam feito suas mudanças de trabalho, então Vandaliel, não querendo se atrasar, estendeu a mão para o cristal no centro da sala. Como a sala foi projetada para ser usada pelos cidadãos e não pelos nobres orcs, o cristal foi posicionado em uma altura que Vandaliel pudesse alcançar, e ele ficou grato por isso. Bem, eu já decidi sobre meu próximo trabalho, no entanto. Vandaliel decidiu escolher o trabalho de usuário do Rei Demônio desta vez. Devido aos efeitos das glândulas de cheiro do Rei Demônio e dos órgãos luminescentes que Bugitas havia ativado, os fragmentos do Rei Demônio em sua posse ficaram bastante violentos, e ele quase perdeu o controle deles. No final, ele recuperou o controle sobre eles e nada de sério aconteceu. O problema era que ele havia absorvido as glândulas odoríferas e os órgãos luminescentes, que agora faziam parte dele. Mas como era desconhecido quantos outros fragmentos do Rei Demônio existiam, não havia garantia de que não havia outro fragmento que tivesse poderes semelhantes às glândulas de cheiro e órgãos luminescentes, fazendo com que os fragmentos mantidos por outros corressem desenfreados. Se isso não tivesse acontecido, eu teria escolhido um dos trabalhos de guia, murmurou Vandaliel. Trabalhos que podem ser selecionados. Demônio da doença, guerreiro do espírito, calamidade da língua do chicote, berserker vingativo, mago do espírito morto, curador das trevas, criador do labirinto, usuário do Rei Demônio, Magic Cannoneer, Dark King, Magé Divine, Enemy, Dark Guider Creation, Guider Fallen Warrior, Insect Nino. Não há nenhum novo. Eu seleciono o usuário Rei Demônio. Confirmando as informações exibidas a ele dentro de sua cabeça, Vandaliel escolheu Demon King User. Naquele momento, seu corpo ficou tão quente que parecia que seu sangue iria ferver. Você adquiriu a habilidade de ultrapassar limites. Fragmentos. Os níveis de força sobre-humana, resistência ao efeito de status, resistência mágica, recuperação automática de mana, secreção de veneno, garras presas, língua, expansão do corpo, língua. Capacidade física aprimorada, cabelo, garras, língua presas, aumento de mana, Duor Vor e Demon King Fusion Skills aumentaram. Cura rápida despertou para regeneração rápida, Soul Break despertou para habilidade única Soul Devor, e God Slayer despertou para God Devourer. Conteúdo patrocinado. Um monte de habilidades melhoradas e alteradas de uma vez, como esperado do usuário Rei Demônio. Parecia que havia muitas habilidades que receberam bônus do Demon King User. Claro, todas as habilidades que melhoraram pareciam bastante estranhas. Eram todas habilidades que a maioria das pessoas comuns não possuía. A habilidade de superar limites. Fragmentos era, como o próprio nome sugeria, provavelmente algo que aplicava os efeitos da habilidade de superar limites aos fragmentos do Rei Demônio. Vandaliel passou a usar os fragmentos do Rei Demônio com mais frequência, então isso provavelmente seria útil. E havia inúmeras habilidades superiores despertadas. Eu realmente não me importo com a magia do Rei das Trevas e a regeneração rápida que se transformaram da magia do atributo da morte e da cura rápida. A habilidade mágica do Rei das Trevas despertou imediatamente após a batalha contra Havovifard. Jobs não existia no Ori de onde Vandaliel havia passado sua vida anterior, então ele não podia ter certeza, mas suspeitava que havia superado a habilidade que possuía quando era conhecido como Morto-Vivo no Origin. Mas embora o nome tivesse mudado, era improvável que a habilidade em si fosse significativamente diferente. Mesmo quando ele estava criando golems, não houve nenhuma mudança além da quantidade de mana gasta para fazê-lo ter diminuído um pouco. Mas não estava claro o que ele poderia fazer agora que não pudesse fazer antes. Mesmo ao se referir à sua vida anterior, tudo daqui em diante era um território inexplorado, então ele provavelmente precisaria de tentativa e erro como havia feito ao desenvolver o feitiço Death Bullet. Houve ainda menos problemas e dúvidas sobre a habilidade de regeneração rápida. Era uma habilidade possuída por todos os vampiros, incluindo Eleanora e Belmont.
Simplificando, cura rápida era uma habilidade que aumentava a velocidade com que as feridas cicatrizavam. Mas não era todo-poderoso. Membros decepados não voltariam a crescer, nem ossos com fraturas expostas voltariam ao normal. Apenas curou feridas. Mas se os membros decepados fossem costurados de volta e os ossos quebrados em vários lugares fossem recolocados corretamente, a pessoa teria uma chance muito maior de se recuperar totalmente com a habilidade do que sem ela. Por outro lado, a regeneração rápida era uma habilidade que permitia a regeneração de partes do corpo perdidas exatamente como eram antes. Claro, o tempo necessário para a regeneração dependia da condição da ferida e de quais partes do corpo estavam faltando, mas geralmente dedos, braços e até olhos voltavam ao estado normal. Este nem sempre foi o caso quando afligido por maldições especiais, doenças ou venenos, no entanto. É claro que mesmo quando se tratava de curar ferimentos comuns, uma habilidade de regeneração rápida de nível 1 curaria mais rápido do que uma habilidade de cura rápida de nível 10. Mas embora Vandaliel não estivesse realmente ciente disso, não era normal que o Rapid Alien se transformasse em Rapid Regeneration, mesmo depois de atingir o nível 10. Lebda era um mundo onde o sistema skill tornava a maioria das coisas realidade se fosse possível fazê-lo com muito trabalho, mas grandes mudanças biológicas não podiam ser feitas. O problema é Soul Devour e God Devourer. É como um efeito onde posso absorver almas depois de quebrá-las. Parece improvável que apenas forneça nutrientes e me faça sentir saciado. Se isso me fizer absorver suas memórias, isso seria muito desagradável. O vampiro Serkrin nascido no nobre que matou seu pai, o sumo sacerdote Gordon e o Greenwind Spear Hyle, que foram responsáveis pela morte de sua mãe, o Gungnir, Kaido Kanata, os vampiros de raça pura, bem como Raymond e Rick, que cometeram uma série de assassinatos bizarros por suas próprias causas egocêntricas. E mais recentemente, o Deficit Konoe Kyuji. Essas eram as principais pessoas cujas almas Vandaliel havia quebrado, e embora ele quisesse informações delas, elas eram escória e ele nunca iria querer compartilhar suas memórias. Vandaliel achava que as memórias eram uma parte da mente que formava a personalidade. Era por isso que ele não queria que nenhuma parte de suas memórias se misturasse com a dele. Mas não era certo que as memórias das almas que ele quebrou se misturassem com as dele. Conteúdo patrocinado. Posso confirmar isso usando essa habilidade e experimentando com ela, mas há problemas éticos em quebrar almas apenas para experimentar. Acho que vou perguntar aos deuses em que estado o rei demônio foi deixado depois que sua alma foi quebrada na próxima vez que os encontrar. Deve ser um ponto de referência útil, disse Vandaliel para si mesmo ao deixar o vestiário para se juntar aos preparativos da festa. Toda a paisagem urbana do Império Noble Orc foi usada para sediar um banquete para celebrar a vitória do exército das Nações Aliadas e o retorno de Budarion ao trono. As pessoas importantes comiam juntas na praça, onde a cabeça de Bugitas e o Gerazorg amarrado estavam expostos. Mas hoje todas as casas estariam em festa e as bebidas seriam trocadas em todos os bairros e ruas movimentadas. A carne dos nobres orcs sob o comando de Bugitas não podia ser aproveitada, mas mesmo assim, os pratos consumidos na região sul do continente impressionavam até mesmo para Vandaliel e seus companheiros. Você não pode começar um banquete de vitória sem udon amassado. Não, deve ser ganti mochi. O que você está dizendo deve ser sushi e tempura. O conhecimento de Zakart, e o Viluf e os outros campeões da mente da criação foram deixados para trás na região sul do continente, para onde fugiram os deuses de vida e as raças e monstros que os obedeciam. Mas a maioria das informações deixadas pelos campeões foram escritas como notas ou diários, não como documentos para serem lidos por outras pessoas. Portanto, não eram confiáveis ou estavam incompletos. Mas ao contrário das sociedades humanas fora da Cordilheira da Fronteira, eles permaneceram após a passagem de 100.000 anos. O interior da Cordilheira da Fronteira era estável o suficiente para que esses registros fossem usados como referências para recriar uma série de tecnologias e formar culturas. Ao contrário das sociedades humanas fora da Cordilheira da Fronteira, não houve nenhuma guerra grande o suficiente para causar a destruição de nações nos últimos 100.000 anos. E cada nação aderiu aos ensinamentos de Zakart, um defensor da mente criativa, que lhes disse para não deixar técnicos e artesãos morrerem, trabalhando duro para garantir que a tecnologia e a cultura não chegassem ao fim.
Também ao contrário do exterior da Serra da Fronteira, a influência da Igreja de Alda, que proibiu o uso de conhecimentos e tecnologias que vinham de mundos estrangeiros, não existiu para impedir a transmissão de tecnologia e cultura. Foi por isso que o samurai e o kunoichi jobs existiram, porque o tatame fio existiu em Zanalpadna e o concreto de estilo japonês foi feito na nação Haikobold. Como parte dessa cultura preservada, coisas que não existiam fora da Cordilheira da Fronteira, como udon, mochi, sushi e tempura, existiam dentro da cordilheira. HMPH. Noria. CIA. Um representante da nação Centauro, um indivíduo com corpo robusto e tatuado com decorações de penas de cores vivas em seu cabelo. Soltou o que soou como gritos de guerra enquanto usava seus cascos polidos para pisar e amassar a massa de udon. Sei. O rei da nação Go batia mochi com os punhos. O mochi pronto e fumegante, ou melhor, o fruto de uma árvore semelhante a uma castanheira sem espinhos, provavelmente estava quente. Mas o rei da nação Go balançou seus braços longos e flexíveis e amassou diretamente com suas mãos grandes. Yaa! Gritou uma guerreira draconida ao lado dele. Ela segurava uma lâmina curva em cada mão, transformando frutos do mar frescos e carne de réptil em ingredientes de sushi com um espírito incrível. Este guerreiro draconida era alguém que havia sido enviado da nação Draconid, embora ainda estivesse trabalhando duro para suprimir os ataques de monstros até agora. Sua esgrima exibia sua grande habilidade, mesmo que ela estivesse cozinhando. Uou! Veio mais um grito animado do representante da raça Majin ao lado dela, fervendo tempura com as próprias mãos. Ele estava enfiando as mãos diretamente no óleo fervente, tirando vegetais, peixes, insetos e carne. Vandaliel e alguns outros se perguntaram se essas pessoas precisavam retornar para suas próprias nações, que foram expostas a ataques de monstros, mas aparentemente não houve problemas. Eles foram informados de que havia viciados em batalha em ambas as nações que estavam absortos em lutar contra os monstros furiosos. Aliás, o representante da nação Dark F e seus companheiros estavam fervendo chá de cogumelo em uma panela grande. Ele foi mais quieto que os outros representantes, mas não se pode dizer que ele estava sendo reservado. Cucucucu, havia algo muito suspeito na maneira como ele ria enquanto mexia a panela. Que cena culinária incrível, Eleanora murmurou enquanto observava todos cozinharem. Afinal, também é parcialmente uma performance, explicou Zadiris. Cada um desses pratos é aparentemente usado para celebrar a vitória na batalha. A culinária japonesa, como udon, mochi, sushi e tempura, permaneceu na região da Cordilheira da Fronteira, mas os métodos de criá-los mudaram consideravelmente. Nenhum desses pratos era comida apreciada pelos cidadãos. Todos eles se tornaram pratos criados pelos guerreiros das nações de maneira heróica para serem comidos em festas comemorando a vitória na batalha. Os pratos eram comidos em outras ocasiões além da batalha, mas além do chá de cogumelos. O processo de cozimento era tão duro que era necessário um corpo bem treinado e considerável esgrima para criá-los. Assim, eles não eram comuns o suficiente para serem chamados de pratos básicos. No caso do tempura e do sushi, no entanto, foi também porque o óleo de cozinha e os ingredientes frescos o suficiente para serem consumidos crus eram produtos muito mais caros em Lambda do que no Japão moderno. Bem, Vandaliel-sama parece estar feliz, então tudo bem, mas, ainda assim, mesmo que estejamos fazendo comida para comemorar a vitória, não acho que Vandaliel-sama precise fazer comida também, disse Eleanora, que estava cortando cebolas para fazer tempura de legumes. Vapor de cebola flutuava em seus olhos e nariz, mas o que lhe subiu aos olhos não foram lágrimas, mas dúvidas. Isso foi graças à sua habilidade de resistência ao efeito de status. Príncipe Budarion, ele já é imperador. O imperador tentou detê-lo, mas não pode ser evitado, disse Zadiris enquanto cortava um repolho. Beba, disse Aizen, que estava ao lado de Zadiris. Como os raladores de legumes comuns não funcionariam para as frutas que cresciam nos galhos que cresciam nas costas de Aizen. Vandaliel criou um ralador de legumes usando a carapaça do rei demônio, e Aizen estava usando isso para moer a fruta em um suco e servi-lo. Aparentemente, esses pratos são considerados alimentos mencionados apenas em lendas, então ele não pode ser culpado por mudar de ideias sobre parar Van, disse Basdia, cortando cebolinhas e ovos fervendo ao mesmo tempo. A festa que Vandaliel estava preparando para comemorar a vitória era katsu curry e ramen.
Quando Vandaliel tentou começar a cozinhar, todos os representantes das nações, incluindo Budarion e Cornelia, o pararam, dizendo que o herói que havia arrancado a cabeça do general inimigo não poderia fazer tal coisa. E então Vandaliel disse, então vamos deixar o katsu curry e ramen para a próxima vez. No momento em que ele disse isso, os representantes das nações começaram a solicitar sinceramente que ele continuasse. Embora o tonkatsu tenha sido recriado com sucesso, os documentos deixados pelos campeões estavam incompletos, então curry e ramen não foram recriados, conhecidos apenas por seus nomes como pratos que os campeões gostavam. Bem, não é inédito para as famílias normais fazer curry com as especiarias e ramen com a farinha, mas é bastante incomum, disse Vandaliel. Pelas novas informações que obteve, Vandaliel concluiu que Zakarta havia sido gerente de uma fábrica em uma cidade pequena. Ark, um estudante de artes liberais na universidade, Solder, um estudante de ciências e Vilus, um ator em formação. Embora tivessem algumas diferenças de habilidade entre eles, todos pareciam saber cozinhar para si mesmos, mas, talvez porque não tivessem o conhecimento de um chefe profissional, embora tivessem escrito coisas como "Eu quero comer katsu curry" e "Eu vi ramen em meus sonhos" em seus diários, eles não escreveram como criar esses pratos. Em Origin, Vandaliel teve a oportunidade de obter o conhecimento dos espíritos dos chefes do centro de pesquisa e dos espíritos dos outros sujeitos experimentais que haviam sido chefes. Mas mesmo assim passou por muitos problemas para descubra como criar curry e a água de soda cáustica necessária para fazer ramen. No entanto, era impossível que esses pratos fossem recriados aqui apenas com seus nomes e uma descrição vaga, mesmo depois de 100.000 anos. Então, estes são os noodos de ramen, eles são amarelos. Afinal, eles são diferentes de udon e soba, disse Gizania. Vandaliel, dono, será que você consegue fazer tara com kabayaki asterisco? Se estiver, faça-o na próxima oportunidade que tiver. Disse Muse. TLN asterisco. Kabayaki aluash, enguia grelhada. Os olhos de Gizania e Muse brilhavam quando o macarrão saiu do golem de fazer macarrão em ordem e foi fervido. Muito bem, disse Vandaliel. Mas eu não tenho mirin. Tudo bem se eu usar algo para substituir? Katsu curry feito de carne de mamute. Está pronto, então todos, por favor, façam fila, disse um dos clones de forma espiritual de Vandaliel criados através da experiência fora do corpo. O ramen também está pronto, disse outro. Com a guarnição feita por Eleanora e as demais por cima, os pratos ficaram completos. Com olhos injetados, parecendo que a saliva poderia pingar de suas bocas a qualquer momento. Os Noble Orcs servindo Budarion e o povo do exército das nações aliadas alinhados em frente aos clones espirituais de Vandaliel, do lado de fora da cozinha improvisada que havia sido montada no praça. Hoje Vandaliel e seus companheiros tinham feito caril de katsu de carne de mamute com batata. A razão pela qual as batatas foram usadas em vez do arroz era que as variantes das batatas eram o alimento básico no Império Noble Orc, e eles não cultivavam muito arroz e só tinham pequenas quantidades de arroz importado. Conteúdo patrocinado, e Vandaliel pensou que seria uma má ideia usar tonkotsu para o ramen, então era Mamotkotsu Ramen. TLN asterisco. Tonkotsu é porco e osso, onde tom igual porco. Isto é curry. O prato que o campeão Zakart comia em seu mundo natal antes de enfrentar qualquer grande provação. A ramen. O prato disse ter dado ao campeão Solder sua sabedoria em seu mundo natal, o prato lendário. Os membros do exército das nações aliadas e os nobres orcs aceitaram suas tigelas como se estivessem recebendo a comunhão, e então voltaram para seus assentos, tremendo de emoção. Suponho que eles escreveram em seus diários que queriam comer curry e ramen? Vandaliel se perguntou. Parecia que os campeões não tinham liberdade para comer o que quisessem. Eles estavam em uma época de guerra, então não havia como evitar. Bukyukbupu, disse uma mulher, em forma de carne esposa, cuja figura sensual era visível através de suas roupas folgadas. Cops. Sim, você queria um katsu curry, certo? Disse um dos clones espirituais de Vandaliel. Kyubububu. A esposa carnal recebeu um prato de katsu curry para dois, fez uma breve reverência e voltou para onde estava seu marido orc. As esposas carnais eram monstros mensageiros divinos, criados por Mububugenji, o deus maligno da corpulência degenerada, para serem usadas como esposas. Vandaliel soube de sua existência por Budarion, mas esta foi a primeira vez que viu um.
Sua aparência era tal que ficou claro porque Legion havia sido chamada de a esposa carnal do Santo Filho, e seu rosto tinha contornos, mas não feições. Sua pele era de um rosa claro e cor de carne. Se ela segurasse uma faca em um por outro lado, ela se assemelharia a uma criatura de um jogo de terror ou filme de terror. Mas parecia que as personalidades das esposas de carne eram gentis como as dos orcs, embora se elas causassem raiva, elas voltariam para casa, para a igreja, onde seriam repreendidas pelos sacerdotes de Mububugenge. Aliás, eles só podiam falar a língua orc, então eles usavam gestos e comunicação escrita para se comunicar com outras raças. Esse macarrão tem uma textura macia que o udon não tem, exclamou a bela guerreira Draconide, ou melhor, a bela samurai Draconide, que possuía chifres e feições impressionantes e asas azuis brilhantes. Ela sorveu sua sopa. Um rico estoque de mamute e... o que é isso? Poderia ser o lendário molho de soja ou é o molho de tara de enguia? Não, deve ser molho de soja, disse Basdia. Eu vejo. Então, isso é molho de soja. Em nosso país conseguimos criar miso, mas não conseguimos fazer molho de soja. O Draconid tirou um pedaço de papel do bolso e anotou essa informação. Draconid, o curry é ainda maior, disse o representante da nação Kijin, que tinha uma clava como arma e usava uma pele listrada de tigre. Sua aparência era a de um ogro vermelho saído de um livro ilustrado. Não me canso desse perfume indutor de fome. Eu não me canso deste molho que não tem apenas tempero, mas uma doçura e acidez refrescantes. A doçura do revestimento katsu e a textura mastigável da carne. Ah, eu quero arroz. Não é que as batatas do Império sejam ruins, mas eu quero comê-las com arroz, como dizem as lendas. Ou despeje no pão para fazer pão de curry. De acordo com o menino, o pão de curry não é um prato em que você coloca curry no pão no lugar do arroz, disse Zadiris. Oh, o quê? Entendo. Então o que diabos é pão de curry? O Kijin de pele vermelha ficou pasmo com as palavras de Zadiris. A comida do Holy Sandono é maravilhosa, disse Budarion. De jeito nenhum, a comida de todo mundo também é deliciosa, disse Vandaliel, que comia os banquetes criados pelos povos da região sul do continente agora que tinha acabado de fazer katsu, curry e ramen. O udon elástico, os vegetais e o sushi que usava sashimi feito de peixe fresco e insetos eram saudáveis. O revestimento do tempura heroicamente frito era crocante, seu conteúdo suculento. E o aroma frutado e o sabor agridoce dos ingredientes do mochi eram agradáveis. Vandaliel-sama, o ganchi mochi que você comeu é terrivelmente roxo. É delicioso? Eleanora perguntou, observando Vandaliel comer mochi de um roxo de aparência venenosa que ela parecia ter associado às cores de alerta de criaturas venenosas. Eles são, disse Vandaliel. A cor roxa é da cor do veneno paralisante dos ghouls. É realmente delicioso? Não é só que o veneno não está tendo nenhum efeito porque você tem resistência a efeitos de status? A fruta ganchi neutraliza o veneno paralisante, então aparentemente não é venenosa, principalmente. A fruta ganchi, que só podia ser encontrada em árvores nativas da grande floresta de Zozoganchi, a masmorra classe D que era a nação Ghoul. Essa fruta era o alimento básico da nação Ghoul, já que o dungeon tinha um layout de floresta, por isso era difícil cultivar arroz e trigo. Quando fervido, tinha o efeito de neutralizar o veneno paralisante, por isso também tinha usos medicinais. O ganchi mochi que os ghouls faziam com as próprias mãos era roxo brilhante, mas quase não tinha veneno. Mas isso nem sempre foi verdade para o mochi feito com pequenas quantidades de fruta ganchi ou feito por aqueles com um alto nível na habilidade paralisante de secreção de veneno, garras. E mesmo quando os ghouls que prepararam o mochi provaram eles mesmos, houve alguns casos em que eles não perceberam que havia veneno nele. Assim, era tratado como um alimento para guerreiros durões que crianças e idosos de outras raças não deveriam comer. E Vandaliel era uma criança, mas ao mesmo tempo, ele possuía um nível tão alto na habilidade de resistência ao efeito de status que a maioria dos venenos era ineficaz nele. Era por isso que ele estava comendo mochi sem hesitar. Então está tudo bem, eu acho. Ok, diga aí. A expressão de Eleanora mudou para um sorriso enquanto ela se oferecia para alimentar Vandaliel com alguns ganchi mochi. Vandaliel abriu a boca e pegou o mochi com a língua estendida para comê-lo. O sorriso de Eleanora se aprofundou. Santo filho dono, esses vermes fritos são deliciosos, disse Muse. O teriyaki feito das patas traseiras dos gafanhotos gigantes também não é ruim, disse Gisania.
Os dois começaram a alimentar Vandaliel, como se competissem com Eleanora. Como esperado, parecia que Impusa e Arane, que tinham as características de louva-a-Deus e aranhas, gostavam de comer insetos. E então Basgia e Zadiris voltaram, começando a alimentar Vandaliel com outros pratos. Para eles, esse era o ato de alimentar um ao outro, frequentemente visto entre homens e mulheres íntimos, mas se alguém de fora visse isso sem saber das circunstâncias, pareceria que eles estavam alimentando algum animal em comum. Aliás, Kazim, Gorba e os outros também participaram da festa. Eles lutaram contra o exército de Buzazeus ao lado do exército das nações aliadas, em vez de participar da batalha contra Bugitas, e abriram completamente seus corações para o povo da região sul do continente. Eu não pensei que haveria humanos com tanta espinha dorsal quanto você. Vamos comparar nossas habilidades quando pudermos. Você me salvou durante a batalha, mas não vou me conter. Não, estou te dizendo, não sou tão bom assim. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, disse Kazim. Kazim era particularmente popular. Ele estava cercado pelos homens Centaur e Gol, tendo álcool derramado nele. Hahaha, que modesto. Se você não tivesse me salvado, minha metade traseira teria sido cortada e eu teria apenas 2 pernas, disse um centauro. Eu só consegui bloquear o ataque daquele Noble Orc por causa desse escudo. Teria sido impossível apenas com minha habilidade sozinha. É graças ao meu equipamento, disse Kazim. Fazer o melhor uso de equipamentos excepcionais é outra qualidade de um guerreiro excepcional. Eu também sou um portador de escudo, mas a maneira como você manuseou seu escudo não é fácil, disse um Gol. É mesmo? O sorriso no rosto de Kazim foi crescendo gradativamente enquanto os homens Centauro e Gol continuavam a elogiá-lo. Mas havia simplesmente muitos homens ao seu redor. Os centauros eram uma raça onde seus homens e mulheres podiam se tornar guerreiros, mas aparentemente havia uma tradição em que os homens lutavam em batalhas longe de sua nação, enquanto as mulheres ficavam para trás para protegê-la. Como de costume, as mulheres Gol estavam se movendo na direção de Vigaro, assim como Gorba e os Orcuzes. As coisas não estão indo como eu queria, pensou Vandaliel ao notar Kazim. O próprio Kazim não parece pensar muito nisso. Então talvez eu esteja lendo demais as coisas? Mastigando um orvor frito, Vandaliel procurou Festerizeno e viu que eles tinham sua própria companhia. Vê, você não vai caçar comigo algum dia, disse Gaol com as bochechas coradas provavelmente, convidando Zeno para um encontro. Conteúdo patrocinado nós? Terei que perguntar a Kazim e aos outros, disse Zeno. Se possível, só você e eu. Se formos apenas nós dois, teremos apenas você como lutador da linha de frente e eu como batedor, então o grupo não está um pouco desequilibrado? Vandaliel ouviu de Milze que Gaol estava consciente de Zeno desde que ele a salvou durante a batalha na nação High-Kobold. No entanto, parecia que Zeno não entendia as intenções de Gaol. Em vez de ser cabeça dura, ele parecia incapaz de perceber que este era um convite para um encontro por causa de sua falta de experiência no amor e da maneira como Gaol estava convidando. Você disse que seu nome é Fester, certo? Tem uma garota chamada Cassie trabalhando na minha casa agora. Não tenho filha, então passei a considerá-la minha. Mas ela foi tirada de mim por Gargia. Você poderia levá-la? Eu ficaria aliviado se ela tivesse um homem tão grande quanto você, um velho alto kobold estava dizendo para Fester. Não, eu tenho uma esposa chamada Lina, então isso é. Fester ficou perturbado com o pedido de casamento. Entendo, então aquela garota também é uma pobre vítima, não esqueça. Lamento trazer à tona um assunto tão sombrio em um banquete. Espere um segundo. O que vai acontecer com aquela garota se eu recusar? E tem que ser eu. Espere, para onde Kazim foi? Aliás, de acordo com a própria Cassie-san, Gargia não colocou as mãos nela. No entanto, nesse ritmo, ela seria vista como uma vítima do usurpador e vista com olhos de pena, colocando-a em uma posição incômoda como uma jovem em idade de casar. E aparentemente, ela se apaixonou por Fester à primeira vista quando ele correu para o palácio da nação High-Kobold com Budarion e os outros para resgatar a princesa Lulu e as outras vítimas de Gargia. Assim, era natural que o Alto Kobold, que se considerava seu pai, trouxesse essa conversa para Fester primeiro, em vez de Kazim. A propósito, as mulheres da nação High Goblin que se encontraram em circunstâncias semelhantes a Cassie trouxeram negociações de casamento para Borcos, Bonman e Cut, que estava indo e voltando entre Zanalparna e Taloshein, entre as batalhas dentro da legião.
Estou te dizendo, eu já sou um morto-vivo. Tenho até netos, sabe? Mesmo se você quiser ser minha esposa, o que você quer que eu faça? Gritou Borkus. Estou extremamente grato por sua proposta, mas como sou um servo real, seria imprudente da minha parte dar minha resposta aqui, disse Kurt, fingindo-se de inocente e recusando a enxurrada de propostas para entrevistas de casamento. Parecia que pretendia consultar o irmão e Vandalion mais tarde. Não tenho recursos, tolerância ou qualquer interesse em ser servido por várias mulheres como Sua Majestade. Ele pensou consigo mesmo, embora Vandalion provavelmente objetasse se pudesse ouvir esses pensamentos. Como você pode ver, eu sou feito de nada além de ossos, então acredito que seria impossível. Já que você é o Joe Sans com um futuro brilhante pela frente, por que não tentar se casar com outra nação? Se parece que você não poderá se casar antes que seja tarde demais, sempre existem métodos como se transformar em vampiros ou ghouls. Claro, se você vier para Talochein, faremos o possível para atender às suas necessidades, disse Bonman, convencendo os High Goblins com tanta polidez que era difícil acreditar que ele foi originalmente feito de espíritos de ratos. Mas por outro lado, Borkus parecia não saber o que fazer. Criança, faça alguma coisa, ele disse. Acho que vai levar mais de 10 anos, mas se a pesquisa sobre o novo material Life Gold continuar, o problema de fazer filhos pode ser resolvido. Mas não posso fazer nenhuma promessa firme agora, disse Vandalion. Não é sobre isso que eu quero que você faça algo. Borkus gemeu. Borkus, você é conhecido por cuidar dos outros, não é? Sendo esse o caso, que tal você escolher alguns de seus conhecidos para fazer entrevistas de casamento com essas senhoras? Sugeriu Zadiris. Zadiris Josham, você realmente acha que alguém pediria a alguém como eu para atuar como mediador de entrevistas de casamento? Só fiz isso uma vez na vida. E depois dessa única vez, tenho ouvido constantemente para parar de me intrometer nos negócios deles. Isso é algo para se orgulhar. Parecia que Borkus, que havia sido uma pessoa bastante famosa no antigo Talochein, uma vez falhou de alguma forma ao mediar uma entrevista de casamento. No palco onde as cabeças de Bugitas e Buzazeus foram expostas e Gerazorg foi amarrado a um tronco, com o rosto inchado por ter levado tantos socos. Budarion se dirigiu às pessoas aqui presentes. Pessoal, há algo que eu gostaria de dizer, disse ele. Pensando bem, ele disse que tinha algo importante a dizer, lembrou Vandalion, ouvindo. O discurso de Budarion parecia ser um pedido de desculpas por não ter conseguido impedir o golpe de estado de seu irmão Bugitas, bem como um agradecimento a todos por cooperarem para reprimi-lo. Se isso fosse tudo, Vandalion não teria considerado isso tão importante, mas as palavras de Budarion no final foram chocantes. Provavelmente. A família imperial desfez a paz da região sul do continente e derramou o sangue de seu povo. Esta nação não tem mais o direito de se intitular um império. É minha opinião que deveria assumir a responsabilidade, renunciar ao seu título de império e começar como um reino mais uma vez, anunciou Budarion. Os membros das nações aliadas e a princesa Lulu ofegaram. O que você quer dizer? Não parece que você está dizendo que a nação vai desaparecer ou que você não vai se tornar imperador, disse Eleanora. Talvez ele esteja dizendo que o Império Noble Orc se tornará não um império, mas um reino, então ele se tornará um rei em vez de um imperador, disse Zadiris. De fato, o príncipe Budarion não se tornará um imperador, mas um rei comum, disse Muse. Parecia que a diferença entre uma nação ser chamada de reino e um império tinha um significado especial na região sul do continente. Mas eu não sei nada sobre esse assunto, disse Vandalion. Explicação do trabalho. Comandante do demônio cadáver. Um trabalho que pode ser adquirido por um usuário de magia de atributo de morte que possui as habilidades de coordenação e comando, bem como experiência na condução de batalhas em larga escala enquanto comanda mortos-vivos domesticados. Não fornece grandes aumentos nos valores de atributos, mas fornece altos bônus para a aquisição da habilidade técnica de amarração do cadáver, bem como o desenvolvimento desta habilidade e as habilidades de coordenação e comando. Explicação do monstro. Esposas de carne. A seguir, um trecho das notas de pesquisa de Luciliano. Monstros criados diretamente por Mububugenge, o deus maligno da corpulência degenerada. Eles poderiam ser considerados clones de Mububugenge em um sentido amplo, ou talvez como um tipo de espírito familiar.
Eles são de nível 1 e geralmente não podem adquirir habilidades relacionadas ao combate e além de suas habilidades físicas, vitalidade e resistência, são como pessoas comuns. Sua aparência lembra as personalidades separadas de Legion, Isis, Valkyrie, Erekigal e Izanami, a ponto de Legion ser confundido com uma esposa carnal. Mas em relação aos seus físicos, eles costumam ser muito altos em comparação com as mulheres humanas, pois foram feitos para orcs de 2 metros de altura. Cada orc recebe uma única esposa carnal na igreja de Mububugenji. A inteligência das esposas de carne e suas habilidades no trabalho doméstico e na culinária aumentam à medida que o nível e a posição dos orcs que eles devem aumentar. Além disso, eles são capazes de reproduzir, dar à luz e criar filhos orc. Suas personalidades são reservadas e femininas, e elas são obedientes a seus maridos orcs. No entanto, há algumas que também repreendem seus maridos de vez em quando. As esposas carnais são incrivelmente fracas ao considerar que são monstros criados diretamente por um deus maligno, mas houve períodos de tempo desde a fundação do Império Noble Orc em que a população de esposas carnais atingiu várias dezenas de milhares, e pode-se assumir que suas habilidades de combate foram sacrificadas para que fossem distribuídas uniformemente para dezenas de milhares de orcs. Naturalmente, esses são monstros que não existem fora do Império Noble Orc, então a Guilda dos Aventureiros e a Guilda dos Magos não sabem de sua existência. Conteúdo patrocinado.